Aqui nós continuaremos a sondar algumas pérolas. Eu estou usando esse conceito de pérolas porque são temas bem diversos que surgem aqui no capítulo de número 19 e esses temas estão conectados por um único fio condutor. E é importante que tenhamos esse fio em nossa mente. Enquanto nós estivermos lendo o capítulo de número 19 de Levítico, o verso de número 2 é o nosso fio condutor. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, o capítulo de número 19, bem como toda a segunda parte do livro de Levítico, que nós chamamos essa segunda parte de código de santidade. Nesse ponto, nós entendemos que a conduta do povo precisa ser impactada pela posição que eles receberam graciosamente. Talvez a nossa mente moderna, a nossa mentalidade moderna, seja desafiada ao ler uma porção como essa, porque o que nós acabamos de ler aqui no verso de número 19 é sobre a mistura de espécies, misturas de sementes. O verso de número 19 diz: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécies diversas. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Talvez a pergunta seja: o que isso tem a ver com santidade, com uma vida de santificação? A nossa mente moderna tem um pouco de dificuldade de entender isso. Para o povo de Israel, essa mistura trazia implicações diretas numa conduta de santidade. E a gente vai entender um pouco sobre isso. No Antigo Testamento, esses aspectos estavam entrelaçados: santidade e mistura. Porque um povo que foi separado pressupõe que esse povo não caminhe como as demais nações. Quando Israel foi chamado para ser povo de Deus, esse povo foi chamado para caminhar de maneira diferente. Então, quando olhamos para essa mistura, essa separação, existem princípios que permanecem até hoje para nós. Porque você também foi chamado como um povo de propriedade exclusiva de Deus, para caminhar de que maneira? Diferente do que nós vemos no mundo. Então, esse princípio continua. Quando o Senhor ordenou a Israel, a sua nação, o seu povo, que caminhasse fazendo separação entre animais, como nós vimos em Levítico de número 11, separação entre animais puros e impuros. Nós reconhecemos que algumas das razões para essa separação estão escondidas em Deus. Há coisas que nós vamos ler e precisamos nos render e entender que estão guardadas no coração do Senhor, e não vamos simplesmente achar uma explicação de por que a carne de porco era proibida para os judeus. Porque é um animal que tem o casco fendido e não rumina, então esse animal era impuro. Mas por que isso? Chega um momento em que nós não temos muitas explicações. Alguns até ousam em tentar fazer algumas associações simbólicas, porque o porco é um animal que vive na lama, e então essa aparência, essa imagem da maneira como o animal vive, isso implica em impureza. Então, por isso o povo de Israel não comia. Mas ainda assim, nós precisamos ter cuidado para fazer tais afirmações. Alguns fazem também associações a questões sanitárias, questões higiênicas, porque o povo, nesse momento, estava vivendo, de fato, no meio do deserto, como um povo peregrino. Ainda assim, são coisas que precisamos afirmar com cuidado, porque chega um momento na história de Israel que eles vão entrar na terra prometida, e eles vão ter uma terra para construir cidades. Ainda assim, a lei permanece. Perceba que a gente precisa ter um pouco de cuidado para fazer algumas afirmações. Mas o ponto é que essas prescrições de separação estão apoiadas em princípios. Quando Deus chama a nação de Israel para separar, por exemplo, animais puros de impuros, ou como nós lemos aqui, a mistura de animais, a mistura entre espécies, ou a mistura de sementes no campo, o princípio que está por trás disso é escolha e separação. Esse é o ponto dessa prescrição. Porque Deus escolheu Israel
e Deus separou esse povo das outras nações. Essa mensagem era anunciada na maneira como o povo vivia. E isso tem implicações diretas sobre quem nós somos e como devemos viver diante da presença do Senhor. Ele nos chamou, Ele nos separou deste mundo que estava em trevas. A maneira como nós caminhamos anuncia essa obra sobre as nossas vidas. A maneira como nós lidamos com as circunstâncias, as lutas, com as nossas dificuldades, com os nossos bens, com as bênçãos, a maneira como vivemos aponta para essa escolha. Entenda que eu não sou um bom marido apenas por ser um bom homem, não. É porque existe uma obra que Deus está realizando na minha vida e eu entendo que a cada dia eu posso ser um marido melhor, que vai rompendo, amadurecendo de glória em glória, mas essa conduta é por causa de uma escolha dele. Isso é uma obra da graça sobre as nossas vidas que está sendo aperfeiçoada de glória em glória. Então essa mensagem de separação, de escolha, de vida de santidade é um anúncio que está nas entrelinhas no nosso modo de viver, na maneira como nós caminhamos. E eu oro ao Espírito Santo para que essa obra seja aperfeiçoada dia após dia nas nossas vidas, para que o mundo conheça a Cristo através de nós, através da nossa conduta, que a nossa vida, em nome de Jesus, seja uma pregação viva desse Evangelho. Essa separação alimentar apontava para esse princípio. Essa separação era um marco distintivo. As nações olhariam para Israel e perceberiam algo diferente. Eles vivem de maneira diferente. E então a nação de Israel olharia para essas nações e poderiam dizer: nós fomos escolhidos como um povo santo. Um Deus santo habita no meio de nós. Ele está conosco. Existe um povo escolhido, um povo que é separado das outras nações. Eu quero te dizer, meu irmão, nós estamos aqui nessa noite porque essa escolha também nos alcançou. E nós estamos vivendo o impacto dessa escolha todos os dias das nossas vidas. E eu agradeço a Jesus porque essa graça continua trabalhando, insistindo sobre nós. Sabe, no Novo Testamento, essas separações, essas distinções caíram. Mas por que elas caíram? No sentido de que os muros que separavam judeus e gentios foram completamente derrubados em Cristo Jesus. No Antigo Testamento, essa separação era um marcador étnico. Em que sentido? Israel, étnico, era o povo escolhido. Todas as demais nações, os gentios, não estavam debaixo dessa aliança. Então, quando eles faziam a separação de animais puros e impuros em sua dieta alimentar, o que estava sendo anunciado? Nós somos um povo separado. Mas quando Jesus fala sobre os animais puros e impuros, em Marcos, capítulo número 7, ele põe todas essas prescrições em seu cumprimento cabal. Marcos, capítulo de número 7, verso de número 18. Veja o que o texto diz. Aqui a discussão era sobre a tradição dos anciãos, sobre aquilo que contamina o homem, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E aí, no meio dessa discussão, no verso de número 18, o texto diz: então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. Ele está falando daquilo que até o homem está comendo, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Veja o que o evangelista deixa de maneira clara no texto. Quando Jesus está falando sobre isso, ele está colocando de maneira conclusiva, fechando de maneira conclusiva essa discussão, esse ponto. Não é sobre alimentos puros e impuros, porque o que contamina não é o que entra. Então, quando Jesus está falando sobre isso, Marcos percebe que esse assunto é um cumprimento. Os muros caíram. Não há mais alimentos puros e impuros. Quando Jesus está falando sobre isso, ele está dizendo: o muro que nos separava, o muro que dividia judeus e gentios, está no chão, porque Jesus morre na cruz do Calvário para que todos aqueles que nele crescem recebessem então o poder de serem feitos
filhos de Deus. Isso era um privilégio só de Israel no Antigo Testamento. Não era meu privilégio, não era nosso. Jesus morre para que esse acesso fosse liberado a nós. Pedro, talvez um dos apóstolos que teve mais dificuldade de entender isso. Em Atos, capítulo de número 10, Pedro tem uma visão de um pano, vamos pensar assim, uma toalha de piquenique, que está descendo do céu, e Pedro está com fome. Então pense em alguém com fome, e uma toalha de piquenique está descendo do céu. É mais ou menos isso que está acontecendo. No verso número 9, diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, ou seja, perto de meio-dia, a fim de orar. Então ele está perto do horário do almoço. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. É uma visão, é um êxtase profético, uma visão de céu aberto. Eu vi o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Só que quando arreia, olha o que está sobre esse lençol, sobre este pano, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, naquela hora, Pedro, cheio de fome, olhou para aquilo e falou assim: o que é isso? Não tem como comer. E ele ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então Pedro está dizendo assim: isso aqui nós não podemos comer. Isso são alimentos impuros, são animais impuros. Nós não podemos nos contaminar com isso. A voz vem pela segunda vez e fala: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Essa visão vai fazer todo sentido para Pedro quando ele chega na casa de Cornélio. Porque na casa de Cornélio, de um gentio, ele vê o Espírito Santo de Deus batizando homens ali. E aí ele entende que a mesma experiência que ele teve em Pentecostes, em Jerusalém, estava acontecendo com os gentios. E aí cai a ficha de Pedro: eu não posso olhar para os gentios e considerá-los como impuros, porque o Senhor os purificou. Não consideres impuros aquilo que eu purifiquei. Qual é a mensagem? O muro caiu. Essa é a mensagem que nós declaramos, porque nós fomos alcançados por essa realidade espiritual. Aqui em Levítico 19, o mesmo princípio está em cena. Quando nós falamos sobre essa separação, não é uma separação de preconceito étnico, não é xenofobia. Aqui essa separação era uma separação de conduta de santidade. O Senhor exigia isso do povo, mas não das demais nações. Por isso a nação de Israel precisava caminhar dessa maneira com clareza. Não misture aquilo que Deus separou. Vocês não podem misturar a conduta de vocês com a conduta que está lá fora. O gosto de vocês, a maneira de pensar. Agora nós caminhamos com a nossa mente transformada, com a nossa mente em Cristo Jesus. Nós consideramos a nossa vida a partir da obra de Cristo Jesus. É exatamente o que está acontecendo no Antigo Testamento, entretanto, em um alcance diferente, porque apenas a nação de Israel experimentava isso. Por isso, a mistura de espécies era proibida aqui no livro de Levítico. E não só a mistura de espécies, mas também a mistura de sementes. Eles não podiam misturar aquilo que Deus havia separado. Quando nós aplicamos isso para a nossa realidade, é como se um filtro passasse por toda a nossa conduta. E precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos mostre, a cada dia, o que na nossa conduta precisa mudar. O que na nossa maneira de pensar precisa ser ajustada. Porque todos os dias nós seremos ajustados pela presença dEle. É impossível, meu irmão, olhar para Ele, contemplar a santidade dEle e não ser confrontado. E à medida que o olhamos, entendemos que é uma graça que nos permite contemplar, porque até os seres celestiais, os serafins estão cobrindo o rosto, não olham para Ele. Mas nós podemos contemplá-lo verdadeiramente. E isso nos transforma à medida que o contemplamos, de glória em glória.
Assim como Deus trouxe Israel à existência e os separou, eu quero dizer, nós também fomos trazidos à existência. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. É isso que define quem nós somos aqui nessa noite, em nome de Jesus. E que a conduta desse povo que foi trazido à existência possa apontar e revelar a santidade do nosso Deus para este mundo caído. Essa era a prescrição de Levítico 19, uma conduta de separação, porque aquele povo era separado. Hoje não há mais separação de alimentos, mas a sua conduta ainda assim precisa ser uma conduta de santidade, que faz com que você seja diferente de tudo que está ao seu redor. Meu irmão, às vezes chega a incomodar, você está na sala, você está vendo um jornal, nesse período, você não consegue sentar e ficar 10 minutos. Todo momento entra uma reportagem sobre carnaval, sobre essa festa que está por vir, e você fica incomodado, você muda o canal, você não sabe, não tem o que ver. É melhor você desligar a televisão, mas por que você sente isso? Porque você sabe que a tua mente não está mais alicerçada neste mundo, os prazeres deste mundo não te dominam mais, porque a tua mente é alimentada pelas coisas do alto, você pensa sobre as coisas do alto, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. É isso que nos define, sabe? Se essa prescrição, ainda nos dias de Levítico, trouxe impacto, quanto mais hoje, porque lá essa lei foi escrita, mas não foi escrita com a mesma tinta, da mesma maneira que está escrita hoje. Lá o Senhor escreveu as leis em tábuas de pedra, mas hoje essa lei está escrita dentro dos nossos corações. Nós fomos cativados. Não se perca no contorno da cultura, porque naquele tempo essa separação era necessária para que as outras nações percebessem a diferença em Israel na maneira como eles se alimentavam. Se hoje essa prescrição ainda fosse válida, na verdade nós não poderíamos nem comer qualquer alimento. O que mais temos hoje são alimentos transgênicos, alimentos que são modificados geneticamente. Se essa lei fosse válida até hoje, eu não sei se você já fez um enxerto de laranjeira. Você não poderia fazer um enxerto na sua laranjeira, porque seria a mistura de duas espécies. Certamente essa discussão é até interessante, porque alguém pode falar, olha, mas Zeca, esses alimentos transgênicos, alguns pontos são questionados a respeito da saúde humana, mas a gente não pode se distrair com essa discussão e se perder do princípio fundamental que esse versículo está trazendo, que é exatamente o princípio de escolha e separação. O maior desafio de ler Levítico é não se perder no invólucro da cultura. Até porque, se nós fôssemos entrar por essa seara, não podemos misturar. Como nós vamos explicar o final do versículo de número 19, que fala que eles sequer podiam usar roupas com estofos diferentes, com tipos de tecidos diferentes, misturados. O que mais nós usamos hoje são roupas de tecidos diferentes. Hoje eu estou usando uma blusa de malha e uma calça jeans, são tecidos distintos. Eles não podiam usar esse tipo de misturas, porque o que fundamentava essa prescrição é que todos olhariam e iriam estranhar. Que povo é esse? E sabe o que é incrível? É que ainda hoje o mundo pode olhar para nós e essa santidade provocar uma curiosidade santa neles, uma estranheza. Mas por que eles vivem assim? Por que essa esposa lida com a sua casa dessa maneira? Por que essa família vive dessa forma? Por que eles se tratam assim? Por que eles caminham nesse nível? Ah, se o mundo olhasse para nós e essa estranheza fosse provocada neles. Eu oro para que isso aconteça, para que isso de fato se manifeste em nós e através de nós. As pessoas olhem para nós, irmãos, e encontrem pessoas diferentes. Porque isso vai apontar para a obra do Cristo que nos salvou e que transformou a nossa realidade. E essas diferenças, sabe, que causam estranhezas em muitos, não precisam ser coisas muito grandes. Às vezes, pequenas decisões podem causar um grande impacto. Sejam nas grandes ou pequenas decisões da vida. A nação de Israel constantemente era lembrada de que era diferente dos outros povos.
posso aplicar a nós aqui? Nas pequenas escolhas do nosso dia a dia, nós podemos ser lembrados de quem nós somos e também comunicar a este mundo quem é Senhor sobre nós. Pequenas decisões. Às vezes a gente está esperando uma coisa grande acontecer, enquanto é no dia a dia. Deus está realizando milagres a cada segundo. O reino está se manifestando na tua casa através de você. Tome posse dessa realidade. São nas pequenas decisões e nas grandes também, mas em todo momento, em qualquer circunstância, desfrute da oportunidade de manifestar o reino, até nos aspectos mais simples das nossas vidas. Que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Que o mundo conheça Cristo através da nossa conduta, através do nosso exemplo, porque eu sei que falar, anunciar é importante, mas quando eles encontram pessoas que falam alinhados com uma conduta que é transformada pelo poder de Deus, meu irmão, isso arrasta multidões. Em nome de Jesus, que assim sejam as nossas casas, as nossas famílias e as nossas condutas individualmente para a glória do nome do nosso Deus. Como eu disse, é um cordão de pérolas. O verso de número 20 a 22 surge outro tema. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. Ele está falando, essa mulher era uma escrava. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Então agora o texto fala de alguém que se deitaria com uma mulher que é escrava. Essa mulher, ela ainda não tinha sido resgatada nem libertada, mas ela era prometida a alguém em casamento. Entenda que o texto está dizendo é que se isso acontecesse, se esse homem se deitasse com essa mulher, esse homem estaria violando o noivado dela e desonrando o noivo ou o homem a quem ela estava prometida. Mesmo que ele dissesse, não, mas eu sou o Senhor, eu sou o dono dessa escrava, ainda assim, a lei protegia essa mulher, protegia essa escrava. Ele não poderia fazer isso, ele não podia violar esse relacionamento, porque provavelmente o fato dela ser noiva nos diz que alguém já teria dado até um dote de casamento por ela. E um noivado no Antigo Testamento, ou até no Novo Testamento, era um contrato que já valia como se fosse um casamento, tinha um peso de casamento. Tanto que quando Maria está esperando Jesus, concebida pelo Espírito, José, em sua mente, em seus pensamentos, pensa em se divorciar, em deixar Maria, mas eles ainda não são casados. Mas por causa de uma possibilidade que ele pensava sobre um adultério, ou até mesmo para proteger Maria. Porque no caso de um adultério, se fosse de fato, ela poderia ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. Mas então o Espírito que falou com Maria vai até José e revela todo o plano de Deus a José, e ele entende isso, e ele assume tudo aquilo como então a sua missão de vida. É um grande papel que poucas vezes ouvimos falar, mas a responsabilidade de José a respeito de Maria e até mesmo o próprio nascimento de Jesus. Eu estou falando isso para que vocês entendam o que representava um noivado no Antigo Testamento. Já aqui na lei havia uma garantia, uma proteção para essa mulher. Mesmo que ela fosse escrava, ela não poderia ser violada. A minha versão aqui, a Ara, traz que eles seriam açoitados e não mortos. A palavra hebraica aqui é muito difícil. Nós vamos ver aqui hoje nesse texto duas palavras raras. Por que eu estou falando de palavras raras? Eu estou dizendo de uma palavra que aparece uma vez nas Escrituras. A gente não tem nenhum tipo de paralelo. Não tem como eu encontrar essa palavra em um outro contexto para tentar entender com outras referências o que essa palavra poderia significar.
Porque a palavra aqui é bicorete, que significa punição após uma investigação judicial ou compensação. Essa palavra só aparece aqui em Levítico 19, verso número 20. A palavra é tão difícil que a NVI nem traduz que tipo de punição seria. A NVI só diz: aplique-se a devida punição. Na tradução, eles nem arriscam que punição seria essa. Não define o que seria. Para chegarmos à ideia de um açoitamento, a gente precisa recorrer a uma desconstrução dessa palavra e até a raiz primitiva dessa palavra, que é bacar, que significa boi. E então eles pensam que a possibilidade seria que essa punição era um açoitamento com chicotes de bois. Há uma versão, a Bíblia de Jerusalém, que traz a tradução: está sujeito à indenização, ou a pagar a indenização, ou seja, uma compensação. E talvez aqui essa seja de fato a melhor tradução. Primeiro, porque bicorete significa de fato compensação. Segundo, essa interpretação tem apoio contextual, porque esse homem provocou uma ofensa. Quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui, nós percebemos que esse homem transgride a lei e ele precisa trazer uma oferta pela culpa. Foi o que nós lemos aqui no verso de número 21 e 22. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor. A palavra aqui, oferta pela culpa, é Hasham. E nós já estudamos aqui as ofertas pela culpa em Levítico capítulo de número 5. Vá a Levítico capítulo número 5. Levítico 5 fala sobre as ofertas pela culpa que exigem restituição. Isso é muito importante. Uma ofensa era gerada e então era exigido não só um sacrifício, mas uma restituição. Veja, Levítico 5, verso de número 15. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata e segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro pela oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. Veja, uma ofensa que foi provocada contra algo que é sagrado. Uma oferta pela culpa e uma restituição. Olhe o capítulo 6, aí na mesma página talvez, no verso de número 4. E se alguém pecasse contra outra pessoa, contra o seu próximo? O verso de número 4 diz: será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou o que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. Ou seja, é a mesma palavra hebraica, é Hasham, é a mesma oferta, uma oferta pela culpa que exige restituição. Esse é o ponto quando nós olhamos para o capítulo 19, versos 20 a 22. Porque aqui o homem cometeu uma ofensa. Ele violou um noivado. Provavelmente um dote foi dado. Então não era apenas uma oferta pela sua culpa, mas ele precisava restituir o noivo. Ele precisava compensar o valor que havia sido pago e ainda mais 20%, mais um quinto. Se ambos fossem livres, entenda, eu estou falando de uma mulher que era escrava. Se ambos fossem livres, nós estaríamos falando de outra coisa aqui. Ambos seriam julgados por uma pena de apedrejamento. Mas dessa forma, sendo ela escrava ou talvez uma concubina,
mas prometida a alguém, ela não sofreria culpa alguma. Ela estava protegida e o noivo teria sua honra restituída. Assim, o transgressor, aquele que se deitou com aquela mulher, abusando da sua posição, deveria trazer uma oferta ao Senhor, que era o carneiro, e ainda trazer uma restituição devida ao seu próximo. É uma prescrição que aponta ainda para a vida no campo. Aí você vai dizer, mas como assim? Porque uma mulher escrava, por vezes, estava trabalhando no campo. Ainda estamos falando da vida da agricultura. E isso continua costurando toda essa porção. Quando você vai até o verso de número 23, vá a Levítico 19, verso de número 23. Olha o que o texto diz. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado. Dele não se comerá. Preste atenção nisso. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Entenda que nós continuamos dentro dos aspectos da vida no campo. Misturas de sementes, misturas de espécies, condutas com pessoas que trabalham no campo. E aqui, uma vida de santidade envolverá cada aspecto do cotidiano, cada aspecto do nosso dia a dia, que é dedicado ao Senhor. Cada parte, cada momento da nossa vida. Isso deve incluir nossa família, isso deve incluir relacionamentos, mas isso também precisa incluir o fruto do nosso trabalho. Em Levítico 19, nós começamos a falar sobre um código de conduta costurado pelo tema: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Essa declaração nos mostrou que um dia da semana precisava ser dedicado ao Senhor. Quando nós olhamos ali o verso de número 3, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Veja, um aspecto cotidiano, mas que apontava para uma vida de santidade. Quando nós lemos os versos de 9 a 10 na semana passada, nós vimos que uma parte da nossa colheita, daquilo que nós semeamos, nós não deveríamos tocar. Deveria continuar no campo, porque não nos pertencia, mas pertencia ao que necessitasse, o pobre, o órfão, a viúva, algo que nós semeamos, mas que o Senhor nos chama a compartilhar. Aplicando para o nosso cotidiano, é a maneira como nós administramos as nossas posses, como nós administramos os nossos bens, como nós administramos aquilo que possuímos, como nós dividimos o que nós possuímos. E eu saí daqui na semana passada percebendo que essa palavra estava produzindo transformações poderosas na maneira como nós administramos os nossos bens. Me fez repensar algumas coisas e eu sei que essa palavra também está produzindo fruto em nossas vidas aqui nessa noite. Agora, aqui, o princípio é que existe uma porção que precisa ser inteiramente dedicada ao Senhor. Então, nós falamos sobre dedicar um dia, nós falamos sobre uma porção que não nos pertence, mas que pertence ao próximo, que Deus derramou sobre as nossas vidas para abençoarmos os nossos irmãos. E aqui é um princípio de dedicação total. Note que não estamos falando de uma prescrição sobre os dízimos. O que nós estamos falando aqui não é sobre os dízimos. Se você quiser ler algo sobre os dízimos, talvez seja melhor irmos a Deuteronômio, capítulo de número 14, dos versos 22 a 29, nós temos uma prescrição a respeito dos dízimos para o serviço do Senhor. Veja o que o texto diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Perceba que o dízimo é uma ordenança constante, ano após ano. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal,
do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. É uma ordenança para ensinar o temor, para plantar em nosso coração o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Fazendo isso, aprenderás a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Perceba que o dízimo está fundamentado em um princípio de temor. Quando o caminho se for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali pôr o seu nome, ele está falando do templo, ele está falando de um momento em que talvez alguém esteja longe demais para levar o dízimo ao teu templo. Olha o que o texto diz: então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma. Ou seja, esse dinheiro vai ser usado para vacas, ovelhas, vinho, bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, mas não é para você levar para casa. É para que isso seja consumido ali, naquele lugar, perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua alma. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Quando a divisão da terra prometida foi feita, a tribo de Levi ficou com uma porção que eu posso dizer sobremodo excelente. O Senhor era a herança dos levitas. E se o Senhor é a herança dos levitas, ele cuida dos levitas. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. É uma porção trazendo clareza a respeito do dízimo. A primeira coisa, que o dízimo é entregue onde o nome do Senhor habita. Nós vimos isso aqui no verso número 23. Segundo, em alguma medida, uma parte desse dízimo é para o sustento levítico. O dízimo do 3º e do 6º ano eram separados para o sustento levítico, o sustento dos levitas, e não só dos levitas, mas de todos os necessitados, pobres, estrangeiros, órfãos, viúvas. Então o dízimo tinha uma aplicação não só para o sustento dos levitas, mas também para aqueles que precisavam. É interessante que o dízimo do 3º e do 6º ano, a cada 3 anos, não é que eles tinham que tirar o dízimo novamente de todos os anos, porque alguém pode olhar assim de repente e falar assim: olha, tiro o dízimo do 1º ano, tiro o dízimo do 2º ano, e no 3º ano eu tiro o dízimo dos 3 anos. Não, não é isso que está escrito. O que está escrito é: você tira o dízimo do 1º ano, do 2º ano, e do 1º e do 2º ano ele poderia comer desse dízimo, mas no 3º ano, não. No 3º ano era exclusivamente para os levitas e para os necessitados. Agora, voltando a Levítico 19, perceba que nós não estamos falando do dízimo. Por quê? A prescrição que nós estamos lendo aqui no verso de número 23 diz que quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, se vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Você entendeu o que está dizendo aqui? Ele está dizendo: você planta a árvore hoje, mas durante 3 anos você não vai comer dessa árvore. E não só isso, não está dizendo que o fruto desses 3 anos deve ser dedicado ao Senhor. O fruto era para continuar na árvore, não era para ser consumido. Então, durante 3 anos, a árvore produziria o fruto e ficaria ali, até que no 4º ano algo aconteceria. No 4º ano, verso número 24, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Era uma dedicação de primícias. E aí veja como que isso é tão importante. Os primeiros frutos dessa árvore foram dados no 1º ano, no 2º ano, foram dados no 3º ano.
Mas esses frutos não foram utilizados nem para o consumo e nem para se dedicar ao Senhor. A palavra hebraica aqui para vedado é arel, que significa incircunciso, fora da aliança, porque a circuncisão era uma marca da aliança. Lembre que quando o homem pecou, a terra entrou num estado de maldição, ela foi subjugada ao pecado, ela aguarda uma redenção. Então, quando eles entraram na terra prometida, a prescrição diz: vocês vão plantar toda sorte de árvores frutíferas, comestíveis nessa terra. Mas os 3 primeiros anos serão considerados frutos incircuncisos, serão considerados frutos impuros. Vocês não vão consumir e tampouco dedicar esses frutos ao Senhor. A minha Bíblia, uma Bíblia Shed, traz uma observação do Dr. Shed, que ele diz que as árvores recém-plantadas raramente davam frutos bem desenvolvidos nos seus primeiros anos de vida. Então, provavelmente, essa prescrição está apontando para um momento em vocês trarão para o Senhor, mas vocês não podem trazer qualquer fruto. Ah, não, mas são os primeiros frutos. Ainda assim, esses não são os melhores frutos que essa árvore pode dar. Então, vocês vão aguardar até o 4º ano. E no 4º ano, toda a colheita dessa árvore, vocês vão trazer e consagrar ao Senhor. Vocês vão dedicar ao Senhor. É isso que acontecia. O fruto dessa árvore pertencia ao Senhor como algo santo. Cada árvore plantada ao Senhor, ao ser tratada dessa maneira, era consagrada ao Senhor. Veja que princípio poderoso. À medida que um homem caminhasse de maneira fiel nessa palavra, não havia uma árvore plantada em Israel que não pertencesse ao Senhor. As primícias seriam a dedicação da colheita, e essas primícias, durante todo o 4º ano, seriam trazidas ao Senhor. E apenas no 5º ano, veja quanto tempo, apenas no 5º ano, como nós vemos no verso de número 25, seria liberado o consumo. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então eles traziam uma porção dedicada durante todo o 4º ano, e a partir do 5º ano, eles poderiam consumir daquela árvore e do fruto daquela árvore. E entenda, agora eles não precisariam trazer mais as primícias dessa maneira. Era uma dedicação da própria árvore, era uma dedicação da própria plantação, como os meninos que eram circuncidados ao 8º dia. Dessa mesma maneira, cada árvore plantada precisava ser dedicada ao Senhor. E entenda que a essa altura precisamos sondar essa entrega, porque essa entrega não era feita debaixo de tristeza, era uma entrega feita com alegria, porque é o Senhor quem faz prosperar, é o Senhor quem dá o crescimento de cada semente. Então havia uma festa, havia júbilo, havia alegria, sabe? Ao entregar voluntariamente ao Senhor, eles trariam aqueles frutos, e os donos das terras, os trabalhadores, bem como todos os pobres, as pessoas poderiam participar de refeições comunais, ou seja, refeições de comunhão, e uma grande festa era dedicada ao Senhor junto com os sacerdotes e levitas. Essas primícias tinham um objetivo: comunhão. Essas primícias não eram para um consumo exclusivo dos sacerdotes, não era para um consumo exclusivo do adorador, ou apenas para ficar no templo. Era para que houvesse comunhão. E o que isso gerava dentro do coração do povo? Nós temos comunhão com Deus e nós temos comunhão uns com os outros. Você já parou para pensar que nós podemos usar os recursos que o Senhor nos deu, porque nós temos comunhão com Ele, e usar esses recursos para criar relacionamentos uns com os outros? Comunhão uns com os outros. Assim, o povo reconhecia que o Senhor não eram os deuses cananeus, não era Baal, os deuses da fertilidade, era o Senhor, a fonte de vida. Ele continua sendo a fonte de toda a vida. É Ele quem dá o crescimento para cada uma das nossas sementes. É Ele quem põe a semente na nossa sementeira. Mas quando você semeia essa semente, é Ele quem dá o crescimento. Porque só o Senhor pode fazer chover.
Só o Senhor pode trazer crescimento, só Ele pode prosperar cada semente. Eles não podiam se perder nisso, eles não poderiam se misturar, até porque ao entrar em Canaã, uma das coisas eu te garanto, eles começaram a lidar com os deuses cananeus, e eles conheceram Baal como Deus da fertilidade. Nós estudamos aqui alguns profetas, como Oséias, e nós sabemos que a nação de Israel se perdeu nisso, porque eles se misturaram. Mas no 5º ano, os frutos poderiam ser colhidos. Um lugar de bênção do Senhor, porque Ele promete, Ele é fiel para cumprir. É um lugar de confiança. Porque, meu irmão, imagine o seguinte, a pessoa planta hoje, está querendo colher amanhã. Só que eles não colheriam nem no 1º ano. Você pode entender que eu estou falando de uma árvore, que eles estão vendo os frutos, e por obediência, eles dizem, não vamos colher ainda. Senhor, já é o 3º ano, não mexa no fruto. No 4º ano, se as observações do Dr. Shedd estão corretas, que nos primeiros anos de uma árvore recém-plantada, os melhores frutos só começam a vir depois de um determinado tempo, então imagine no 4º ano agora, os mais belos frutos. Aí o Senhor diz, dedique-os para mim. E só no 5º ano, a confiança daquele que espera pacientemente sua colheita. Posso aplicar essa palavra sobre as nossas vidas? Se você lançou uma semente nele, aguarde com confiança. Aguarde. Eu não consigo imaginar a expectativa de um semeador como alguém que espera por 4 anos, vendo a árvore produzir e entendendo que chegaria um momento em que esse fruto é o fruto que eu posso consumir. É o Senhor ensinando, removendo ansiedades, removendo medo do futuro. Quando nós aprendemos a confiar no Senhor, o medo, a ansiedade, essas coisas perdem o seu poder de influência sobre as nossas mentes. Deus queria ensinar isso ao seu povo, porque eu creio que a palavra do Senhor tem influência sobre as nossas vidas. E onde há obediência, irmãos, há recompensa. A fidelidade que aprendemos com Ele é um testemunho sobre quem o Senhor é. Ele é fiel. Sabe, eu tenho aprendido isso com o Senhor e eu confio na voz do meu Deus. Mesmo que talvez não faça muito sentido nesse primeiro momento, mas você precisa confiar naquilo que o Senhor está dizendo. E note que o que nós estamos falando aqui nessa noite é sobre um princípio de primícias. O dízimo, ele é anterior à lei. Por isso que nós hoje guardamos o dízimo, porque a lei foi cumprida plenamente em Cristo Jesus. Mas então, como nós podemos extrair princípios como esse? Zeca, eu ainda devo trazer as primícias? Entenda que, quando nós falamos sobre esses princípios, nós estamos falando de referenciais de generosidade e de fidelidade. Quando nós estamos falando sobre as primícias, hoje, isso precisa estar implicado na sua maneira de administrar o que você possui ao Senhor. Não existe uma prescrição exata de como você deve trazer uma oferta com um coração grato e cheio de generosidade ao Senhor. O que seria uma primícia hoje? Alguns dizem, eu vou separar uma oferta no primeiro mês do ano e vou trazer como uma primícia. Algumas pessoas podem aplicar isso de maneira diferente. Por exemplo, o Senhor abriu uma porta de empregos para mim. Eu vou pegar esse primeiro salário e vou entregar como uma primícia. Não quer dizer que você vai voltar a fazer isso. Não. Ao fazer isso, é como se você tivesse dedicado a árvore inteira. Então são princípios, não há uma regra fixa. Por quê? Porque isso foi cumprido plenamente em Cristo Jesus. Mas nós percebemos que existe, biblicamente, referenciais de fidelidade e generosidade. Então guarde o seu coração, porque é necessário que isso venha nos nortear, a maneira como nós administramos o que possuímos. Deus está nos chamando a administrarmos o que possuímos com os olhos nele. Ele é fiel. Que possamos aprender fidelidade com o nosso Deus. Voltando para Levítico, capítulo de número 19, olhe para o verso de número 26 aí na sua Bíblia. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Veja que Israel viveu por séculos no Egito. Eu estou falando de um povo que cresceu com a sua mente impregnada por muitas práticas idólatras. E ainda, quando Israel entrou em Canaã,
eles precisaram guardar o coração, porque eles encontraram ali em Canaã os cananeus, e não só os cananeus, mas os deuses cananeus. E o coração da nação de Israel era um coração voltado para a idolatria. Então Deus está falando aqui com eles: vocês são diferentes, vocês não podem misturar as coisas, a conduta de vocês é santa. Nós já falamos aqui em Levítico 17 sobre a proibição de comer sangue. Talvez aqui o contexto é diferente, porque nesse contexto nós estamos falando de idolatria, nós estamos falando de conduta, nós estamos falando de um tempo em que eles precisariam ver outros povos comendo sangue, e eles precisavam rejeitar isso. Eles precisariam ter o cuidado de não se envolver com sacrifícios oferecidos aos deuses pagãos, nem com sacrifícios ao Senhor. Era permitido comer sangue, porque o sangue era um elemento expiatório, era um elemento que fazia expiação. Quanto mais se eles vissem outros povos oferecendo sacrifícios, e nesses sacrifícios, nessas práticas, haver o consumo de sangue. Então ele diz: vocês não podem se misturar com esses outros povos, nem com essas práticas. Não comam sangue e nem sejam agoureiros. Aqui na minha versão está: não agourareis. A palavra aqui significa praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais e tomar por presságio. O que seria essa prática de agouro hoje? Talvez você diga: não, mas isso eu acho que não acontece mais. E eu te digo que acontece. São aqueles que observam sinais e colocam sobre esses sinais algum tipo de significado, algum tipo de crendice. Eu não passo por debaixo de uma escada, agora. Eu estou passando pela rua, um gato preto cruzou a minha frente. Você olha para um sinal e você atribui ali algo negativo ou até positivo. Encontrei um trevo de 4 folhas. Eu só achei até hoje de 3 folhas. Já achou um de 4, minha irmã achou um de 4 folhas. Ferradura atrás da porta. Se quebrar algum espelho, 7 dias, 7 anos, eu não sei. Depende do tamanho do espelho. Então pare para pensar nisso. Posso dizer uma coisa? A gente está falando da nação de Israel, estamos falando do Antigo Testamento. Mas infelizmente existem cristãos que carregam esse tipo de crendice, que vivem debaixo de sombras. São enganos, vivem debaixo de encantamentos. Meu irmão, Cristo triunfou na cruz sobre todos os poderes, principados e potestades. Não volte às sombras. Essas coisas estão subjugadas em Cristo Jesus. Perceba como nós estamos lendo algo que está num contexto cultural, até porque esse tipo de conduta para o povo de Israel faria com que eles se assemelhassem com os outros povos. O que eu vou dizer de um cristão hoje, no século 21, que tem esse tipo de conduta? Com quem ele se parece? Com Cristo? Com um povo separado? Ou com aqueles que estão lá fora, que ainda estão com os olhos vendados? Mas nós estamos com os nossos olhos abertos aqui nessa noite. Então, quando ele diz não agourareis, não façam esse tipo de agouro, é olhar algum tipo de sinal e tomar algum significado positivo ou negativo. E ainda, não adivinhareis. A adivinhação, ela está relacionada com a feitiçaria. O Senhor detesta essas práticas. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o Senhor trazendo palavras contra esse tipo de conduta. Mas alguém diria: mas Zeca, isso aí está lá no Antigo Testamento. Há cristãos que ainda leem o seu horóscopo. Eu sou do signo de Áries. Entenda que não há problema em você saber de que signo você é, entre aspas, porque nós somos de Cristo. Eu não sou de Áries, nem de Touro, nem de Gêmeos, nem de Sagitário. Nós somos de Cristo. Mas o ponto é, quando essas coisas se tornam uma maneira de viver e essas mentiras começam a reger a nossa conduta, reger as nossas escolhas. Tem gente que, meu irmão, muda a escolha por causa de um horóscopo. Tem gente que não sai de casa antes de consultar o seu horóscopo. Conferem os astrólogos.
Não tem nada a ver. Não, isso é apenas para ter um direcionamento. Meu irmão, nós somos liderados pelo Espírito. Cartas de tarô, búzios, leitura de mãos. O que mais nós temos nesse tempo são espíritos enganadores, espíritos de adivinhação. A lista de enganos é extensa. Meu irmão, eu me lembro de, na minha época de escola, haver uma prática de adivinhação com invocação de espíritos que hoje eu sei que são demônios, mas que na minha época de escola, com compasso, com copo, com livro para lá e para cá, eu estou falando isso porque eu me envolvi nisso. Hoje eu tenho clareza que são demônios, mas veja porque é sutil. Tem cara de verdade e você fica ali envolvido por aquilo, só que só cria medo, você está aprisionado. Por isso nós devemos até estar alertas, pais, atentos aos seus filhos, porque vocês não sabem o que está acontecendo dentro das escolas. Tem coisas que eu estou falando aqui que talvez a minha mãe nem saiba. Ela vai dizer, Zezinho, meu filho, pelo amor de Deus. Mas você pode entender que são enganos. Satanás continua sendo mentiroso. Ele continua sendo o pai da mentira. E os enganos dele são sutis. Mas eu creio que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para trazer luz e quebrar esses enganos, e nele nós estamos livres. Em Cristo, nós conhecemos a verdade e essa verdade nos libertou. Nós temos a alma e a mente liberta em nome de Jesus. Mas veja como que um versículo como esse precisa ser pregado, porque essas coisas estão acontecendo, meu irmão. E muitas pessoas estão sendo arrastadas por esses tipos de enganos, vivendo dentro da igreja. Aí o que Deus está dizendo ao povo de Israel: vocês são diferentes. Não se envolvam com esses enganos, porque eu sou santo e vocês também são. Que isso norteie as nossas vidas, as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa conduta, modelada por essa realidade espiritual. Então os versos continuam, porque o que nós estamos falando aqui é: não misture as coisas, vocês são diferentes. Verso de número 27, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Esses versículos estão falando de desfiguração corporal. Note que o princípio que permeia esses dois versículos é sobre uma conduta de desfiguração do próprio corpo. Havia tipos de cortes de cabelos, de cortes de barbas, que eram típicos da adoração pagã. Vou dar um exemplo para vocês. Abra em Jeremias 9. Eu vou pegar do verso de número 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, ou seja, ele está falando de Judá, juntamente com os incircuncisos. Ele está falando das demais nações. E olha a descrição dos incircuncisos: ao Egito, e também os circuncisos, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Note que havia um tipo de corte de cabelo na altura das têmporas que era uma característica de adoradores pagãos. E o Senhor está dizendo: eu vou trazer juízo sobre todos esses. Por que eu escolhi esse texto? Para você entender que haviam tipos de cortes que eram estereótipos do paganismo. Então, quando Deus está falando à nação de Israel sobre esse tipo de corte de cabelo, ele não está falando simplesmente porque o Senhor não gostava do estilo ou do tipo de corte. Ele estava dizendo que as pessoas que usavam esse tipo de corte eram adoradores de demônios, serviam a falsos deuses, eram idólatras. Se hoje nós caminhamos com algum tipo de costume que é típico de alguma prática de idolatria ou de cultos a demônios, precisamos estar atentos. Mude o corte de cabelo. É o que Deus está dizendo. Esse tipo de corte de cabelo está lembrando
outras nações. E aí eu estou usando uma frase aqui que está se repetindo durante toda a ministração: não misture as coisas. Da mesma maneira, a barba, não misture as coisas. Eles precisavam ter esse cuidado, alguns ajustes precisavam ser feitos. De fato, os nazireus não cortavam os seus cabelos. Os nazireus, por voto ao Senhor, deixariam os seus cabelos crescerem. Mas não quer dizer que todo judeu tinha cabelo grande. Porque aí talvez você pode me perguntar: mas Zeca, então se eles não podiam cortar o cabelo dessa maneira, eles não podiam de forma alguma cortar o cabelo? Não. Abra em Ezequiel capítulo 44. Talvez tenhamos um padrão comum aos judeus. Ezequiel 44, no verso de número 20, diz o seguinte: não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquiarão a cabeça. Ou seja, havia um tipo de corte. Pela lógica, os sacerdotes e os homens mais maduros tinham um cabelo mediano e barba. Os jovens, geralmente com o cabelo um pouco mais longo, mas não longo demais, tinham a sua barba que crescia, mas eles não podiam ter cortes que poderiam criar uma lembrança, que poderiam caracterizar um tipo de adoração ou idolatria ou qualquer prática de outras nações, de outros povos. E aí é com esse entendimento que a gente consegue avançar para o verso número 28, porque eu estou falando aqui de condutas que caracterizam outros costumes, ou costumes de outros povos, ou até costumes pagãos de idolatria. Porque o verso de número 28 diz: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Ferir sua própria carne por causa dos mortos seria se desfigurar, seria se mutilar, talvez para que os espíritos fossem afastados. Se você abrir em Deuteronômio capítulo 14, no verso de número 1, o texto diz assim: filhos, sois do Senhor, vosso Deus, não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Talvez por medo ou na tentativa de controlar os espíritos, usando esse tipo de violência contra o próprio corpo, numa tentativa de controlar o mundo espiritual. E isso de fato acontecia. Quando nós lembramos do episódio de Elias e os profetas de Baal e Aserá no Monte Carmelo, vocês lembram o que aconteceu ali? Eles prepararam o altar e começaram a clamar a Baal. Chegou um momento que não havia respostas de Baal, porque Baal não podia respondê-los. Então eles começam a se talhar, eles começam a mutilar o próprio corpo, eles começam a se golpear numa tentativa de mover o sobrenatural. Israel era proibido de se mover dessa forma. O nosso Deus responde orações. Então ali naquele lugar, no Monte Carmelo, nós temos uma imagem do que significaria homens tentando controlar o mundo espiritual, golpeando o seu próprio corpo, se mutilando, se automutilando na tentativa de invocar o sobrenatural. Da mesma forma, Israel era proibido de fazer qualquer marca em seu corpo, de fazer qualquer desenho. Eu estou falando aqui de literalmente tatuagens. Porque aqui em Levítico, preste atenção nisso, e esse é um ponto sensível dessa noite. Aqui em Levítico, as tatuagens eram uma marca associada a cultos de idolatria. Lembra que eu falei que nós tínhamos algumas palavras difíceis? Essa é outra palavra difícil. É uma palavra que aparece apenas uma vez nas Escrituras e aparece só aqui no livro de Levítico, que significa inscrição, uma impressão, uma tatuagem, uma marca. O ponto mais sensível para nós é que em Levítico o contexto é religioso, mas hoje muitas pessoas fazem tatuagens com outro sentido, não mais em um contexto religioso, mas por causa de questões estéticas, por decisões estéticas. Então alguém poderia dizer, em Levítico eles não podiam fazer tatuagens porque as tatuagens estavam associadas à idolatria. Hoje não. Hoje a tatuagem é uma decisão estética. À primeira vista faz sentido, mas então qual direcionamento nós vamos ter aqui nessa noite? Vamos sair daqui fazendo tatuagens
ou não? Então, a primeira coisa que eu preciso colocar, porque nós estamos apoiados nas Escrituras, é que o ato de fazer uma tatuagem por si só, de fato, não é pecado. Nós precisamos ter clareza com isso. Senão a gente traz julgo sobre alguém de maneira que podemos até estar pecando contra o nosso irmão. Tá, mas se o ato por si só de fazer tatuagem não é pecado, qual seria o próximo passo? Ao mesmo tempo que o ato de fazer uma tatuagem por si só não é um pecado, a motivação que está por trás dela pode ser pecaminosa. E eu vou dizer que eu fiquei bastante tempo para poder formular isso, para estar aqui com vocês hoje. Porque vocês talvez conheçam pastores que são homens de Deus e eles têm uma tatuagem. E eles fazem tatuagens. E aí a gente precisa ter um cuidado, porque o simples ato de fazer a tatuagem em si não é pecado, mas as motivações que estão por trás dela podem ser pecaminosas. Por exemplo, algumas pessoas decidem fazer uma tatuagem no seu próprio corpo porque já fizeram do seu corpo um objeto de culto. Já olham para si e olham para o seu próprio corpo e o seu corpo se tornou um objeto de idolatria. E nós estamos vivendo em um tempo em que esse tipo de prática de idolatria tem se enraizado no meio do círculo cristão. Infelizmente, pessoas que por vezes estão lá na academia, e meu irmão, não tem nada de pecado na academia, mas há algumas fotos que a mensagem que está por trás delas não é simplesmente estou na academia, mas há uma declaração de exaltação do seu próprio corpo, e isso sim é pecado. Então, algumas vezes, isso pode ser a motivação de alguém que está fazendo uma tatuagem, está envolvida na adoração do seu próprio corpo e por isso decide fazer. Dependendo do lugar aonde você faz a tatuagem, você precisa se perguntar: por que você faz uma tatuagem nesse lugar? É para que só você veja? Ou é para que outros vejam? Essa motivação pode estar por trás, e algumas vezes está. Mas não somente o culto ao próprio corpo, orgulho próprio. Pessoas que estão ansiosas, querem satisfazer algum tipo de anseio e não conseguem porque não rompem em determinadas áreas da sua vida e então tentam solucionar, tentam saciar esse anseio fazendo uma tatuagem. Mas ainda assim essa tatuagem não vai poder satisfazer esse anseio, porque depois que ela fizer, ela voltará para o mundo real, se torna um vício, é como o álcool, é como as drogas, ela continua vazia em si mesma. Há princípios que estão por trás dessas escolhas que estão envolvidos com a idolatria. Não talvez com deuses, com imagens, com esculturas, com cultos pagãos, mas com o orgulho, como eu disse, como culto ao próprio corpo, vaidades passageiras. E pense nisso, algumas tatuagens que definem grupos específicos ou até fazem determinadas apologias. O que motivou uma pessoa a fazer essa tatuagem? Note que não era só a tatuagem por si só, a motivação em si já era pecaminosa, já era pecado na origem, no desejo. O desejo em si já era pecaminoso. Então, a primeira coisa é que a tatuagem por si só, ela hoje pode ser só uma decisão estética e não ser considerada pecado. Mas as motivações que estão por trás delas podem ser sim, e muitas das vezes são pecaminosas, como o culto ao próprio corpo, o orgulho próprio, vaidades passageiras. E aí a gente fala: tá, Zeca, então como eu decido isso? O passo que precisa ser dado é: sonde as suas motivações. Talvez alguém diga: ah, cara, eu estou na dúvida se eu faço ou não uma tatuagem. Se alguém viesse até mim e perguntasse: Zeca, eu estou querendo fazer uma tatuagem, o que você me diria? Eu diria para essa pessoa: você já sondou suas motivações diante de Deus? Você já passou essas motivações pelo filtro de 1 Coríntios 10, no verso de número 23? Antes de você fazer a sua tatuagem, passe essa motivação por 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Cara, seja profundamente sincero. Em que você vai ser edificado e em que os outros serão edificados.
verso de número 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Se você passar por esse filtro, eu ainda teria mais um conselho a você. Meu irmão, se você congrega em uma igreja que não tem esse costume, fazer uma tatuagem seria um gesto de submissão. Seria falta de amor com os mais fracos no entendimento. Assim, se você se considera forte no seu entendimento. Então é melhor até congregar em outro lugar. E por fim, o nosso corpo pertence a Cristo. E aí 1 Coríntios 6, verso de número 20, diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Só faça se isso for glorificar a Deus. Se não for glorificar a Deus, não faça. Quando uma pessoa entra nesse caminho, por vezes não fica só numa tatuagem, porque é um vazio, é um anseio, a motivação é corrompida. Só que as pessoas não conseguem ver e elas estão presas no seu próprio orgulho e aí ficam ali tentando reafirmar isso. É um engano. Por isso é uma questão muito sensível e a gente precisa ter muito cuidado. Eu não estou trazendo julgo sobre a vida de quem faz, mas eu estou trazendo clareza para que possamos discernir no mundo espiritual quais são as implicações de uma escolha como essa. E são escolhas que precisam ser discernidas no espírito. Mas é que eu já tenho uma tatuagem, e agora? Ela precisa ser crucificada com Cristo, como toda a tua vida. Não é somente uma tatuagem, mas todo o nosso ser. Eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo, mas tudo que está em mim está crucificado em Cristo. Então que a tua vida esteja completamente em Cristo. Sonde em Cristo verdadeiramente antes de dar qualquer passo. Fazendo isso, você não coloca julgo sobre o outro, mas você discerne a tua vida, porque é da tua vida que você vai dar conta no grande dia. Não misture as coisas. Talvez você fazer uma tatuagem pode trazer uma aparência que dificultará a clareza a respeito de quem você é. E, meu irmão, se tem uma coisa que eu quero fazer, é comunicar com clareza quem o Senhor é na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. E é assim que nós fechamos os versos 29 a 31 em Levítico, porque nós estamos falando de misturas. Não misture as coisas. Verso número 29, não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Isso eram práticas cananeias. Eles entregavam as suas filhas para se tornarem prostitutas cultuais. E eu vou te dizer que a nação de Israel se envolveu nisso. O verso de número 30, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Mas, infelizmente, o que o povo de Israel fez, a nação de Judá fez, os judeus fizeram com o sábado? Transformaram o sábado em legalismo e jugo sobre os oprimidos. E, por fim, verso de número 31, não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Até a consulta aos mortos, nós sabemos que os homens de Israel se envolveram. O próprio rei Saul foi consultar uma necromante. O que Deus está falando aqui? Vocês foram chamados para um relacionamento santo com o Senhor. A maneira como vocês decidem, como vocês viverão ao sair daqui, apontará para a glória de Deus. Talvez a gente não se envolva com culto aos mortos. Talvez isso seja muito escandaloso, mas existem outras áreas que nós somos atacados. O orgulho, a vaidade, quando nós nos perdemos nas nossas próprias vontades, a avareza, a rebeldia. Nós somos do Senhor. Que a cada passo, quando nós saímos daqui, e a palavra profética sobre as nossas vidas é que nas pequenas decisões do seu dia de amanhã, a glória do Senhor seja manifesta em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, uma vida que aponte para a santidade, a beleza e a glória do Senhor. Coloca a tua mão sobre os seus corações. Deus, obrigado por essa noite, pela tua palavra e por nos trazer até aqui. Senhor, nós saímos daqui com a nossa mente com clareza, porque nós não podemos